Campbell é um pensador mundialmente conhecido pelo seu amplo interesse no campo dos mitos. Nasceu em Nova York em 1904 e dedicou longos anos de sua vida aos estudos desse tema, vindo a falecer em 30 de outubro de 1987, aos 83 anos. Dentre seus livros mais famosos estão O Herói de Mil Faces e As Máscaras de Deus. A mitologia foi campo de estudo de Campbell desde muito cedo, e certamente é o autor mais conhecido quando se trata desse assunto. O diferencial de seu trabalho está no fato de transmitir este conteúdo da maneira mais didática possível, trazendo para a vida do leitor a importância dos mitos e resgatando imagens outrora presentes apenas em nosso inconsciente. O livro O Poder do Mito surge de uma entrevista que Joseph Campbell concedeu a Bill Moyers. Primeiramente, ela foi pensada para uma minissérie na TV americana, lançada em maio de 1988. O sucesso foi tamanho que ganhou uma versão em livro algum tempo depois, traduzido para diversas línguas ao redor do mundo, inclusive para o português. Nesse material foram agregados documentos e falas que não puderam ir ao ar em razão da logística da TV. Em O Poder do Mito, uma das primeiras perguntas que Campbell procura responder diz respeito ao lugar que eles ocupam na modernidade. Ele contrapõe a ideia de que os mitos ficaram no passado, servindo apenas ao campo da curiosidade. Afirma também que estão presentes no cotidiano ainda hoje, mesmo que não os reconheçamos. Sobre isso ele afirma: um de nossos problemas, hoje em dia, é que não estamos familiarizados com a literatura do espírito. Estamos interessados nas notícias do dia a dia e nos problemas do momento. Veja que não há nada de mal em se preocupar com o cotidiano. No entanto, focar apenas nas notícias recentes e no aprendizado da técnica pode nos separar da espiritualidade e do contato com o nosso eu mais profundo, causando assim inúmeros problemas de ordem psíquica. Os jovens tendem a sofrer mais com o não reconhecimento dos mitos, pois ainda estão em sua fase de descobertas. Por isso, precisam de elementos sociais que possam nortear a sua vida e conectá-los à sociedade em que vivem. Como esperar que sejam obedientes às regras se não sabem para que servem e nem quem as inventou? Não por acaso, jovens que recebem alguma instrução religiosa tendem a ser mais cívicos e respeitosos com as leis do que aqueles que não receberam, pois carregam em si um pouco dos mitos nos quais o Ocidente foi construído. As informações diárias têm o poder de nos instruir, mas não de conectar-nos à âncora da história, deixando-nos assim perdidos em um imenso oceano de informações. Isso justifica parte da crise existencial vivenciada pela nova geração. Para ele, as literaturas gregas e latinas e a Bíblia costumavam fazer parte da educação de toda a gente. Tendo sido suprimidas, toda uma tradição de informações mitológicas do Ocidente se perdeu. Com a perda disso, perdemos efetivamente algo, porque não possuímos nada semelhantes para pôr no lugar. Se você não souber o que dizem os sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta. O grande problema da sociedade atual é ignorar a presença dos mitos no cotidiano. As técnicas do tempo presente fazem considerar os mitos como coisa do passado, algo que não deva ser valorizado, e isso tem causado inúmeros problemas para a humanidade. O fato de cada um seguir seu próprio caminho gera uma população que não tem afinidade com o meio em que vive, fazendo-os criar por conta própria seus próprios ambientes de pertencimento. Essas criações, por vezes, são contrárias aos elementos que fundamentaram a sociedade. As gangues juvenis são um reflexo desse abandono para com os mitos. Obviamente que Campbell não procura dar uma resposta simplista para as diferentes crises urbanas, mas oferece um ponto de reflexão sobre tais acontecimentos modernos. Hoje, esses mitos não existem mais. Isso provoca um estranhamento das crianças para com seu próprio corpo. Ainda hoje, as crianças sentem essa necessidade. Porém, não encontram mais os mitos e as histórias que explicam a razão das coisas. Os contos de fadas atuais não têm esse poder, pois servem apenas para entreter e não instruir. Em determinado ponto de discussão, Moyers e Campbell discutem a presença dos mitos no cinema e na possibilidade dos artistas hoje servirem como portadores e construtores dos novos mitos. Como exemplo, usam o filme Guerra nas Estrelas, de George Lucas. Esse filme é simbólico
pois utiliza diversos elementos místicos na construção de seu enredo, o que explica uma certa fixação dos fãs para com tudo que é produzido pela saga Guerra nas Estrelas. É necessário que se diga que esse filme foi, em grande parte, baseado nos estudos de Joseph Campbell, conforme explica em seu livro A Jornada do Herói. Não é difícil encontrar jovens que marcam seus corpos com símbolos presentes nesses filmes, mostrando para todos a importância que eles tiveram em suas vidas, o que levanta a questão sobre as novas formas de produzir e transmitir a narrativa mítica. Para Campbell, essa é uma demonstração efetiva de que os mitos não morreram, mas estão presentes ainda hoje. Basta apenas saber identificá-los.